Às vezes, sem percebermos, o passado vai se acumulando em nossas vidas como uma carga invisível. Relacionamentos que não deram certo, erros cometidos, decisões que não nos orgulhamos, momentos difíceis que ficaram gravados na memória. Esses momentos parecem se transformar em âncoras que nos prendem ao que já aconteceu. Acontece que, sem querer, muitas vezes, passamos a carregar esse peso como se fosse parte de quem somos. E quanto mais forte se torna esse apego, mais difícil se torna seguir em frente. O paradoxo é que, ao nos agarrarmos a tudo que ficou para trás, impedimos que o futuro tenha espaço para florescer. Ficamos imersos em uma nostalgia que, longe de ser uma lembrança saudável, se transforma em uma prisão. Quando o passado ocupa constantemente nossa mente, ele nos faz viver em ciclos de arrependimento, remorso e até vergonha. Não é raro ouvirmos pessoas dizendo: se eu tivesse agido diferente naquele momento, ou se eu não tivesse feito aquela escolha, talvez minha vida fosse outra agora. Essas palavras são provas de um apego que impede o avanço. O apego ao passado pode se manifestar de formas diversas. Pode ser um amor não correspondido que permanece nos corroendo, uma amizade que acabou mal e que nos deixa com um gosto amargo na boca, ou até mesmo os erros que cometemos e que, por mais que desejássemos, não podemos mudar. No entanto, esse apego se torna um peso desnecessário, um fardo que vai se acumulando e nos impedindo de viver com leveza e liberdade. Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, tinha uma visão clara sobre o impacto do passado em nossas vidas. Para ele, o segredo para viver uma vida autêntica e plena está em nos desapegarmos do que já aconteceu. Em sua obra Assim Falou Zaratustra, ele fala sobre o amor fati, o amor ao destino. Essa ideia se refere à aceitação plena de tudo o que aconteceu em nossas vidas, sem arrependimentos. Em vez de ficarmos presos ao que perdemos ou ao que não deu certo, Nietzsche nos convida a se abraçar tudo o que aconteceu, seja bom ou ruim, como parte do nosso caminho. Para ele, o passado não é algo a ser lamentado, mas algo a ser aceito e transformado em força. É importante entender que o apego ao passado não é só um problema emocional, mas também psicológico. Quando ficamos presos a lembranças e sentimentos negativos, acabamos projetando esses pensamentos em nossas ações diárias. Aquele erro cometido anos atrás começa a influenciar como tomamos decisões hoje. Um relacionamento fracassado pode, sem que percebamos, nos fazer duvidar de nossa capacidade de confiar novamente. O passado começa a se infiltrar nas nossas escolhas, nos nossos medos e até nas nossas expectativas para o futuro. E o que acontece quando vivemos dessa forma, presos em memórias e arrependimentos? Acabamos estagnados. Somos como o rio que não segue seu curso natural, preso a pedras que o bloqueiam. O desejo de corrigir o que não pode ser mudado nos impede de agir no presente. E é aqui que muitos de nós se perdem, na ilusão de que, se conseguirmos entender ou refazer o que aconteceu no passado, poderemos, de alguma forma, corrigir o que foi perdido. Mas a realidade é que esse apego nos mantém presos e imobilizados. Além disso, esse apego ao passado tem uma influência invisível sobre como nos sentimos em relação a nós mesmos. A autocobrança excessiva, o sentimento de culpa e a vergonha não são apenas reações emocionais, mas construções mentais que criamos ao não deixar o passado para trás. Ao nos apegarmos ao que já aconteceu, estamos constantemente nos dizendo que não somos bons o suficiente, que não fizemos o suficiente ou que não merecemos o melhor. Isso nos tira o poder de viver de maneira autêntica e de tomar as rédeas da nossa própria história. Portanto, a chave para a transformação pessoal está em compreender que o passado já foi e não pode mais nos definir. Libertar-se do que não podemos mudar é o primeiro passo para viver plenamente. Como Nietzsche disse, não devemos nos apegar àquilo que não podemos controlar. Em vez disso, devemos olhar para o futuro com os olhos livres, prontos para aprender, crescer e evoluir. A verdadeira liberdade começa no momento em que conseguimos abrir mão do que já não nos serve para fazer espaço para o que realmente importa, o agora. Agora que vimos como o apego ao passado nos imobiliza e limita nossa capacidade de viver o presente com plenitude, a próxima questão é: como podemos começar a nos desapegar desse peso? Como liberar o passado e dar o primeiro passo para uma vida mais leve e feliz? O segredo está em uma mudança de percepção, que nos permite transformar as lições do passado em força para o agora. Desapegar do passado pode parecer uma tarefa impossível. Como podemos simplesmente soltar algo que moldou tanto a nossa história, nossas decisões e até mesmo nossa identidade? A verdade é que a primeira etapa do desapego é compreender que o passado não é algo que precisamos eliminar, mas sim algo que devemos aprender a carregar de uma maneira mais leve. Ele faz parte de quem somos, mas não precisa ser a nossa definição. Para começar a liberar o peso do passado, o primeiro passo é aceitar que nada do que aconteceu pode ser mudado.
essa aceitação não significa resignação ou a crença de que devemos gostar de tudo o que vivemos, mas sim a compreensão de que o que ficou para trás não pode ser alterado. Existe uma grande diferença entre reconhecer que algo aconteceu e se deixar dominar por ele. Muitas vezes, o apego se fortalece justamente quando tentamos negar ou lutar contra o que já ocorreu. Ao resistir, o sofrimento se perpetua. Ao aceitar, a dor perde parte do seu poder sobre nós. O filósofo Eckhart Tolle, autor do famoso livro O Poder do Agora, ensina que viver no presente é a única maneira de acessar a verdadeira paz interior. Ele afirma que o sofrimento emocional surge do apego a momentos passados ou a expectativas sobre o futuro. O passado, segundo Tolle, existe apenas na nossa mente, e só quando paramos de projetá-lo sobre o presente é que conseguimos realmente viver. O passado deve ser lembrado apenas quando trazemos dele uma lição ou aprendizado. Não podemos continuar vivendo nele, como se ele estivesse acontecendo agora. Mas como fazer isso na prática? Como parar de reviver momentos de dor ou arrependimento e deixar o passado no seu devido lugar? O primeiro passo é cultivar o autoconhecimento. Quando somos conscientes dos padrões mentais que nos mantêm presos ao passado, ganhamos poder sobre eles. Isso começa com a observação. Como você se sente quando pensa nas experiências passadas? O que esse pensamento faz com você? Quando conseguimos perceber que estamos revivendo um momento do passado, temos a opção de interromper esse ciclo mental e voltar ao presente. Essa prática pode ser realizada de forma simples, com a respiração consciente ou com a prática de meditação. Outro passo importante é o perdão. O perdão não é sobre esquecer o que aconteceu ou justificar ações que nos feriram. O perdão é, na verdade, um ato de liberação. Quando guardamos raiva, mágoa ou ressentimento, essas emoções ficam armazenadas em nosso corpo e mente, criando bloqueios emocionais que nos impedem de viver plenamente. Ao perdoar, liberamos não apenas o outro, mas a nós mesmos. O perdão é uma chave para deixar o passado para trás e viver com mais leveza. Um dos maiores obstáculos para o desapego é o medo de perder a identidade. Muitas vezes, ao nos apegarmos ao que vivemos, acreditamos que estamos mantendo uma parte de quem somos. Se eu não lembrar o que aconteceu, quem eu sou agora? Pode ser uma pergunta que nos assola. Contudo, a verdadeira identidade está em quem somos no presente, não no que fomos. E assim falou Zaratustra, Nietzsche fala sobre o conceito de super-homem, ou Übermensch, uma figura que transcende as limitações do passado, das convenções sociais e da moral tradicional. Para Nietzsche, a verdadeira liberdade reside em viver de acordo com o nosso próprio potencial, e não na sombra de quem fomos. Isso implica deixar para trás o que já não nos serve e abraçar as infinitas possibilidades de quem podemos ser agora. Portanto, desapegar do passado é também um convite para a reinvenção. Para viver no presente, é necessário abandonar as velhas narrativas que contamos sobre nós mesmos e começar a escrever um novo capítulo. Isso não significa apagar a história, mas sim reinterpretá-la. Cada momento vivido tem um valor, uma lição a oferecer, mas não precisa ser a nossa prisão. Ao adotarmos uma postura mais flexível em relação ao passado, podemos aproveitar melhor as oportunidades que o presente nos oferece. A prática do desapego pode, inicialmente, gerar desconforto. Afinal, ao soltarmos o que nos era familiar, mesmo que doloroso, estamos nos expondo ao desconhecido. A zona de conforto, por mais que nos prenda, também oferece uma sensação de segurança. Porém, ao começarmos a liberar os pesos emocionais do passado, criamos espaço para o novo, para as novas experiências e para as mudanças necessárias para o nosso crescimento. Não há mais espaço para se esconder atrás das desculpas ou do medo do que aconteceu. Aqui entra uma ferramenta poderosa para o desapego, o autocuidado. Ao praticar o autocuidado, estamos aprendendo a nos valorizar no presente, a nos tratar com mais amor e compaixão. O autocuidado vai além de banhos relaxantes ou dias de descanso. Ele envolve respeitar nossos limites, curar as feridas emocionais e cuidar do nosso corpo e mente com a intenção de viver de forma mais plena. Através disso, nos tornamos mais capacitados a soltar o que já não tem mais propósito em nossas vidas. E assim, começamos a entender que o que importa de verdade é o que está ao nosso alcance agora. O futuro é uma promessa que construímos com as ações do presente, e o passado é apenas um conjunto de histórias que nos trouxeram até aqui. Quando conseguimos, de fato, desapegar e deixar o passado onde ele pertence, nos abrimos para o poder de viver no presente e para a liberdade de sermos quem queremos ser. Com isso, começamos a entender que o desapego não é um abandono, mas uma transformação. Desapegar do passado é, na verdade, um ato de autoafirmação. Estamos dizendo a nós mesmos que somos mais fortes, mais sábios e mais capazes do que qualquer situação ou erro que tenha ocorrido no passado. Essa mudança de perspectiva é fundamental para nos libertarmos de velhos ciclos e abraçarmos o presente como um espaço de renovação.
Ao praticarmos o desapego e vivermos no presente, podemos perceber como a vida se torna mais fluida, mais cheia de possibilidades. Não precisamos mais carregar fardos do passado para avançar. E assim, a jornada de viver o agora começa a nos transformar de maneiras surpreendentes. Agora que entendemos a importância de desapegar do passado e como podemos começar a liberar os pesos emocionais que nos prendem, surge a questão: como manter essa prática de desapego no nosso dia a dia e aplicá-la de forma contínua? A chave está em cultivar a presença e a aceitação constante, permitindo-nos viver plenamente a cada novo momento. Agora que começamos a compreender o peso do passado e a importância do desapego, a próxima grande questão é: o que acontece quando decidimos viver o agora? Quando deixamos de carregar os fardos do passado e começamos a focar nas infinitas possibilidades que o presente nos oferece, podemos experimentar uma transformação pessoal poderosa. Viver o presente não é apenas uma filosofia ou um conceito abstrato. É uma prática diária que nos permite acessar uma liberdade emocional e uma paz interior profundas. Viver no agora significa que estamos completamente conectados ao momento presente, sem as distrações do passado ou as preocupações sobre o futuro. Isso é mais fácil de se dizer do que de fazer, principalmente quando somos condicionados a viver em ciclos de repetição mental e emocional, presos ao que já aconteceu ou ansiosos pelo que pode vir. No entanto, a verdadeira transformação ocorre quando conseguimos focar no que está acontecendo agora, com toda a nossa atenção e presença. O conceito de viver o presente é amplamente abordado por pensadores como Eckhart Tolle, que, em seu livro O Poder do Agora, nos ensina que o sofrimento emocional vem principalmente da resistência ao presente. Segundo Tolle, o que nos faz sofrer não é o que realmente está acontecendo, mas a nossa interpretação mental do que está acontecendo, sempre comparando o presente com o que já passou ou com o que gostaríamos que fosse. Quando conseguimos nos libertar dessa resistência e aceitamos o momento presente tal como ele é, o sofrimento diminui e somos capazes de experimentar uma paz que, muitas vezes, nem sabíamos que era possível. Mas como fazer isso no dia a dia? Como podemos, na prática, viver o agora? O primeiro passo é aprender a observar o momento presente sem julgamento. A maior parte do nosso sofrimento mental vem da maneira como interpretamos as situações. Se estamos enfrentando um desafio, em vez de nos perdermos em pensamentos sobre o que deveríamos ter feito ou o que o futuro nos reserva, podemos simplesmente perceber o que está acontecendo agora e como isso está nos afetando. Essa observação consciente nos ajuda a entender que temos controle sobre nossas reações, mesmo que não possamos controlar as situações externas. Uma forma prática de cultivar essa presença é através da meditação. A meditação nos ensina a observar nossos pensamentos e sentimentos sem nos identificar com eles. Quando meditamos, aprendemos a perceber como nossa mente frequentemente viaja para o passado ou se projeta para o futuro, criando distúrbios internos. Ao praticarmos a meditação, começamos a fazer pausas ao longo do dia, trazendo nossa atenção de volta ao momento presente, ao nosso corpo, à nossa respiração, ao que estamos sentindo neste exato momento. Essas pequenas pausas de consciência no cotidiano podem ter um impacto profundo na nossa capacidade de viver de forma plena. Viver o agora também nos exige aceitação. Aceitar o presente não significa que estamos passivamente aceitando tudo o que acontece em nossas vidas, mas sim que estamos dispostos a permitir que a vida aconteça como ela é, sem resistir. Isso é fundamental porque, ao resistirmos ao que está acontecendo, nos tornamos prisioneiros da nossa própria mente. Em vez de lutar contra o que não podemos controlar, a aceitação nos permite lidar com os desafios de uma forma mais tranquila e eficaz. Quando aceitamos o momento presente, não estamos dizendo isso é bom ou isso é ruim, mas apenas reconhecendo que, seja qual for a situação, ela faz parte da nossa experiência humana. Além disso, viver o agora nos proporciona uma sensação de liberdade emocional. Quando deixamos de carregar o peso do passado e paramos de nos preocupar com o futuro, somos livres para experienciar as emoções do presente sem as distorções do que já aconteceu ou do que pode vir. Imagine se, ao invés de se prender a algo que já passou ou a algo que não aconteceu, você pudesse simplesmente sentir alegria, tristeza, raiva ou gratidão sem a necessidade de julgá-las ou interpretá-las à luz do passado. A liberdade emocional vem dessa conexão com o presente, onde as emoções vêm e vão, mas não têm o poder de nos controlar. Por exemplo, se você está sentindo tristeza, ao invés de se prender a ela por medo ou julgamento, você pode simplesmente permitir que essa emoção flua. Através dessa aceitação, a emoção não precisa se expandir ou tomar conta de sua vida. Você sente, você aprende e então ela se dissipa.
Da mesma forma, se você está experimentando uma alegria momentânea, você não a apaga com a preocupação de que ela vai passar. Você permite que ela seja sentida, sem pressa de que ela dure para sempre. A verdadeira transformação acontece quando começamos a ver a vida de uma forma mais fluida. Não estamos mais presos aos erros do passado ou às expectativas sobre o futuro. Estamos vivendo uma vida mais leve, mais conectada e mais genuína. E essa transformação é visível em todas as áreas da nossa vida. As nossas relações se tornam mais autênticas, pois não estamos mais projetando nossas inseguranças do passado nas pessoas com quem nos relacionamos. As nossas escolhas tornam-se mais conscientes, pois não estamos mais impulsionados pelo medo ou pelo arrependimento, mas pela clareza do momento presente. Para cultivar essa transformação no nosso cotidiano, também é importante aprender a desapegar das expectativas. Muitas vezes, a ansiedade sobre o futuro surge porque estamos esperando que as coisas aconteçam de uma maneira específica. Vivemos em um mundo onde a sociedade constantemente nos diz o que deveríamos fazer e como deveríamos ser. E isso gera um ciclo constante de insatisfação. Quando começamos a viver o agora sem a pressão das expectativas externas ou internas, criamos espaço para a verdadeira felicidade, que não depende das circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de viver o presente com paz e aceitação. Porém, isso não significa que devemos ser passivos ou não ter planos para o futuro. Pelo contrário, viver o agora nos dá a clareza necessária para agir de forma mais eficaz no presente, sem as limitações do medo ou da insegurança. Quando estamos totalmente imersos no momento presente, as decisões surgem de forma mais intuitiva, pois estamos conectados ao que realmente importa. Essa mudança de foco, de viver no agora, pode nos proporcionar uma sensação de expansão. Sentimos que a vida está acontecendo de forma mais plena, mais rica, mais significativa. E ao fazermos isso, nos tornamos mais presentes para nós mesmos, para os outros e para o mundo ao nosso redor. O que antes parecia distante ou inatingível começa a aparecer ao nosso alcance, pois estamos vivendo a vida de maneira mais autêntica e verdadeira. Agora que entendemos o poder de viver o agora e como isso pode transformar nossa vida de maneira profunda, surge a questão: como podemos cultivar essa prática no nosso dia a dia, para que ela se torne um hábito constante? A resposta está em desenvolver uma prática consciente de estar presente em cada momento, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas pequenas atividades cotidianas. O segredo é focar no que podemos controlar agora, e não no que já passou ou no que virá. O presente é onde a verdadeira transformação acontece. Agora que entendemos como o apego ao passado nos impede de viver plenamente e como a prática de viver no presente pode ser transformadora, a próxima questão é: como podemos aplicar isso no nosso cotidiano? Como manter o desapego e viver no agora, sem nos perdermos nos desafios da vida cotidiana? A boa notícia é que existem estratégias simples e eficazes para cultivar o desapego no dia a dia. Aí essas práticas podem nos ajudar a viver de forma mais leve e autêntica. A primeira, e talvez mais importante estratégia, é a prática da atenção plena, mindfulness. Mindfulness é a capacidade de estar totalmente presente, de focar sua atenção no momento sem se distrair com pensamentos sobre o passado ou o futuro. Isso pode ser feito de várias formas, mas uma das maneiras mais simples de começar é através da respiração consciente. Quando você perceber que sua mente está voltando ao passado ou ansiosa pelo futuro, pare por um momento e concentre-se na sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo, sem pressa, sem pressões. Apenas esteja presente. Essa prática simples pode ser feita em qualquer lugar e a qualquer momento, seja no trabalho, em casa ou até mesmo em uma conversa. Ao praticar isso regularmente, você começa a se tornar mais consciente do momento presente e menos propenso a se deixar dominar pelos pensamentos do passado. Outra prática que pode ser incrivelmente útil é o desapego emocional através do perdão. Perdoar não é apenas um favor que fazemos aos outros, mas também a nós mesmos. Guardar rancor, raiva ou ressentimento do que aconteceu no passado é uma maneira de continuar carregando o peso das situações passadas. O perdão é um ato de liberação. Você se liberta da carga emocional que está ligada àquele evento, àquela pessoa, e isso te permite viver com mais paz. Perdoar não significa esquecer ou justificar os erros dos outros, mas reconhecer que, ao continuar preso àquele sentimento, você está permitindo que ele controle sua vida. Ao liberar o perdão, você dá espaço para o presente, para novas experiências e para a verdadeira paz interior. Além disso, o autocuidado desempenha um papel fundamental nesse processo de desapego. Quando você se cuida, você mostra para si mesmo que merece viver de forma plena e sem as amarras do passado. Isso pode envolver momentos de descanso, mas também incluir atividades que nutrem a mente e o corpo, como a prática de esportes, a meditação, a leitura ou até mesmo um hobby que traga alegria. O autocuidado é uma maneira de se conectar consigo mesmo no presente.
de se reenergizar e de se dar permissão para viver o agora. Muitas vezes, o apego ao passado surge da falta de cuidado consigo mesmo. Quando estamos exaustos, ansiosos ou sobrecarregados, nosso olhar tende a se voltar para o que não deu certo, ao invés de focarmos nas possibilidades que temos à frente. Uma prática muito útil para liberar o passado é escrever sobre o que nos prende. Muitas vezes, ao colocar nossos sentimentos e pensamentos no papel, conseguimos perceber que o que nos preocupa já não tem mais poder sobre nós. Quando escrevemos sobre algo que aconteceu, é como se estivéssemos dando um fim a esse capítulo. A escrita pode ser uma ferramenta poderosa para processar as emoções, entender o que aprendemos e, o mais importante, liberar o que já não nos serve mais. Escreva sobre o que te prende, sobre o que ainda causa dor ou arrependimento. E depois, com a mesma coragem, deixe esse texto ir embora. Isso pode ser feito em um diário, em cartas que nunca serão enviadas, ou até mesmo em um simples pedaço de papel que será rasgado depois. O objetivo é expressar e liberar, não guardar. Outro aspecto importante é perceber o que nos mantém presos. Às vezes, nos apegamos a coisas ou situações que já não fazem sentido em nossas vidas, seja um objeto antigo, um trabalho insatisfatório ou até um ciclo de relacionamentos tóxicos. Pergunte a si mesmo: o que estou carregando agora que já não me serve mais? O que está me impedindo de viver livremente? Quando começamos a identificar esses bloqueios, podemos tomar decisões mais conscientes sobre o que devemos deixar ir. Desapegar do que não nos serve é um ato de amor próprio, é dizer a si mesmo que você merece um futuro melhor, livre de tudo o que já não traz crescimento. Por fim, celebre o presente. Em vez de focar no que ficou para trás ou no que ainda está por vir, crie momentos para celebrar o agora. Isso pode ser tão simples quanto apreciar uma refeição, um momento de risos com amigos ou até um pequeno sucesso diário. Ao celebrar o presente, você treina sua mente para estar mais no aqui e agora. E isso ajuda a cultivar um senso de gratidão que enfraquece o apego ao passado. Viver no presente, desapegar do passado e se libertar das amarras emocionais não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, mas é totalmente possível. E a beleza disso tudo é que, ao nos desapegarmos do que não nos serve mais, nos abrimos para uma vida mais autêntica, mais leve e mais plena. Agora que você sabe como o desapego pode transformar a sua vida, que tal começar agora? Faça um exercício simples. Pegue um pedaço de papel e escreva sobre algo do passado que você sente que precisa liberar. Depois, decida conscientemente deixar isso ir. Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo e inspire outros a também se libertarem e viverem o presente de maneira plena. Vamos juntos nessa jornada de transformação.